Imagine se eu te dissesse que uma das histórias mais conhecidas da humanidade pode ter sido deliberadamente apagada dos registros arqueológicos oficiais. O relato bíblico do dilúvio, presente no Gênesis, descreve uma catástrofe global que teria moldado completamente a face da Terra. Mas por que a ciência moderna insiste em tratá-lo apenas como mito? Se você está aqui, provavelmente já se perguntou sobre as evidências do grande dilúvio e por que elas parecem estar ausentes dos museus e livros de história. A arqueologia bíblica tem revelado descobertas surpreendentes que questionam narrativas estabelecidas. Hoje, vamos investigar juntos os mistérios da Bíblia que podem ter sido propositalmente silenciados. O consenso acadêmico atual afirma que não existem evidências arqueológicas suficientes para comprovar um dilúvio global. Historiadores e geólogos mainstream argumentam que as camadas sedimentares da Terra não mostram sinais de uma inundação mundial simultânea. Essa posição domina universidades e instituições científicas há décadas. Porém, quando analisamos mais profundamente, descobrimos lacunas inquietantes na arqueologia moderna. Fósseis marinhos encontrados no topo de montanhas, camadas sedimentares inexplicáveis e tradições diluvianas em centenas de culturas ao redor do mundo. Seriam apenas coincidências ou evidências sistemicamente ignoradas? A investigação que faremos hoje vai além das explicações convencionais. Examinaremos provas do dilúvio que podem ter sido minimizadas, teorias científicas alternativas que foram marginalizadas e padrões arqueológicos que sugerem algo muito maior do que a ciência tradicional está disposta a admitir. A comunidade científica estabeleceu um padrão interessante. Qualquer evidência que possa sugerir um dilúvio global é imediatamente reclassificada como fenômeno local ou interpretação religiosa. Mas será que essa postura é genuinamente científica ou ideologicamente motivada? Quando analisamos os dados brutos, encontramos inconsistências perturbadoras. Consideremos as evidências do dilúvio bíblico, que são constantemente reinterpretadas. Depósitos sedimentares massivos, encontrados em diferentes continentes, mostram características idênticas, sugerindo deposição rápida e simultânea. No entanto, a datação desses estratos é frequentemente ajustada para se adequar à cronologia evolutiva padrão. Os fósseis marinhos descobertos em elevações extremas representam outro enigma. Conchas do mar encontradas no topo do Monte Everest são explicadas pela teoria da tectônica de placas. Mas essa explicação ignora a perfeita preservação desses organismos, que sugere soterramento rápido em ambiente aquático. A arqueologia bíblica tem documentado padrões de extinção em massa que coincidem temporalmente em diferentes regiões. Mamutes congelados instantaneamente na Sibéria, com comida ainda na boca. Cemitérios fósseis gigantescos onde predadores e presas aparecem juntos, sem sinais de decomposição natural. Essas descobertas levantam uma pergunta fundamental. Por que evidências tão significativas são sistematicamente minimizadas? A resposta pode estar na própria estrutura do pensamento científico moderno, que opera sob pressupostos filosóficos específicos que não permitem considerações de eventos catastróficos globais de origem sobrenatural. Uma das evidências mais impressionantes para um dilúvio histórico real não está enterrada no solo, mas preservada na memória cultural da humanidade. Mais de 500 tradições diluvianas foram documentadas em civilizações ao redor do mundo. Muitas delas desenvolvidas independentemente, sem contato entre si. Os relatos mesopotâmicos, como a epopeia de Gilgamesh, as tradições nativas americanas sobre grandes inundações, as lendas aborígenes australianas e os mitos gregos apresentam elementos surpreendentemente similares.
Um homem justo é avisado sobre a catástrofe, constrói uma embarcação, salva animais e família, e a humanidade recomeça após as águas baixarem. A ciência tradicional explica essas similaridades como arquétipos universais ou inundações locais magnificadas pela tradição oral. Contudo, essa explicação não consegue justificar a precisão específica dos detalhes compartilhados. Por que culturas isoladas manteriam memórias tão detalhadas de eventos supostamente míticos? Antropólogos que estudaram essas tradições notaram que elas são tratadas pelas culturas nativas não como mitos, mas como história real. Tribos amazônicas, povos do Pacífico e comunidades africanas preservaram esses relatos como eventos factuais que moldaram a origem de seus povos. A distribuição geográfica dessas tradições também é reveladora. Elas aparecem em todos os continentes habitados, sugerindo uma origem comum anterior à dispersão da humanidade. Isso nos leva a questionar se essas memórias coletivas podem ser ecos de um evento histórico real que a arqueologia moderna prefere ignorar. A geologia oferece algumas das evidências mais intrigantes sobre o dilúvio, mas essas descobertas são frequentemente reinterpretadas através de lentes teóricas que excluem possibilidades catastróficas globais. Camadas sedimentares que cobrem vastas extensões continentais mostram características que desafiam explicações uniformitaristas convencionais. O Grand Canyon, por exemplo, exibe estratos que se estendem por centenas de quilômetros com espessura consistente. A explicação oficial de deposição gradual ao longo de milhões de anos não consegue explicar a ausência de erosão entre camadas ou a preservação de pegadas delicadas através de múltiplos estratos. Depósitos de carvão em escala continental apresentam outro enigma. A teoria padrão sugere formação lenta em pântanos locais, mas a evidência mostra florestas inteiras enterradas rapidamente, sem decomposição. Troncos fossilizados, atravessando múltiplas camadas, indicam deposição rápida, não processos graduais. Formações geológicas como os Channeled Scablands de Washington demonstram o poder erosivo de inundações catastróficas. Inicialmente rejeitada pela comunidade geológica, a teoria da inundação catastrófica foi eventualmente aceita quando as evidências se tornaram inegáveis. Isso levanta questões sobre outras formações similares mundialmente. A presença de fósseis marinhos em altitudes elevadas, globalmente, sugere níveis oceânicos drasticamente diferentes no passado. Enquanto a tectônica de placas explica alguns casos, a distribuição uniforme e a preservação excepcional desses fósseis apontam para eventos aquáticos de magnitude muito maior do que a ciência está disposta a considerar. As evidências da Arca de Noé representam talvez o aspecto mais controverso e politicamente sensível desta investigação. Várias expedições ao Monte Ararat documentaram estruturas anômalas que correspondem às dimensões bíblicas, mas essas descobertas são sistematicamente questionadas ou ignoradas pela comunidade arqueológica mainstream. Fotografias aéreas da anomalia de Durupinar, tiradas pela Força Aérea Turca, mostram uma formação com 515 pés de comprimento. Exatamente as medidas descritas na Bíblia para a arca. Radar de penetração no solo revelou padrões internos consistentes com compartimentos regulares, mas estudos aprofundados são desencorajados por questões políticas. Outras expedições relataram descobertas de madeira fossilizada em elevações onde não deveria existir vegetação, amostras que foram datadas em períodos consistentes com cronologias bíblicas. No entanto, essas evidências raramente recebem atenção em publicações científicas respeitáveis, sendo relegadas a revistas especializadas em arqueologia bíblica.
A supressão sistemática dessas investigações levanta questões sobre os verdadeiros motivos por trás da resistência acadêmica. Instituições de pesquisa que dependem de financiamento governamental frequentemente evitam projetos que possam validar narrativas bíblicas, preferindo focar em descobertas que confirmem paradigmas evolutivos estabelecidos. Testemunhos de montanhistas locais, pilotos militares e exploradores independentes descrevem estruturas de madeira antiga em regiões glaciais do Ararat. Esses relatos são consistentes ao longo de décadas, mas permanecem não investigados oficialmente, sugerindo uma política deliberada de evitar confirmações que possam ter implicações teológicas significativas. Após examinarmos as evidências disponíveis, lacunas na arqueologia moderna e padrões de supressão acadêmica, chegamos a uma conclusão perturbadora. Existem indícios significativos de que o dilúvio bíblico pode ter base histórica real, mas essa possibilidade é sistematicamente minimizada por razões ideológicas. O estado atual do conhecimento revela uma divisão clara entre dados brutos e interpretações oficiais. Tradições globais, evidências geológicas, anomalias arqueológicas e descobertas suprimidas formam um padrão que sugere eventos catastróficos de escala global. A resistência em investigar essas possibilidades não parece ser científica, mas filosófica. A metodologia científica genuína deveria abraçar todas as evidências, independentemente de suas implicações teológicas. O fato de que descobertas potencialmente relacionadas ao dilúvio são desencorajadas ou reinterpretadas sugere que a ciência moderna opera sob pressupostos que limitam investigações honestas. Para os interessados nos mistérios da Bíblia, esta investigação demonstra a importância de questionar narrativas estabelecidas. A arqueologia bíblica continua revelando descobertas que desafiam o consenso acadêmico, mas essas evidências precisam de mais atenção e financiamento independente para serem adequadamente estudadas. Nossa conclusão honesta é que, embora não possamos provar definitivamente a ocorrência de um dilúvio global, as evidências sugerem fortemente que algo de magnitude extraordinária aconteceu no passado da humanidade. A verdade pode estar sendo deliberadamente obscurecida, mas a investigação continua, e cada nova descoberta nos aproxima de respostas definitivas sobre este grande mistério da história humana.